eu sou um homem pouco habilidoso em permanecer em pé e falar ao mesmo tempo, então eu posso acabar tropeçando, por isso eu preciso tirar os objetos de perto para que eu não os despedace. Pai, nós nos aproximamos de Ti com humildade, pedindo ao Senhor que não nos permita poluir a Tua palavra com as nossas vãs filosofias e sabedorias caídas. Pedimos a Ti que nos ensine nesse momento a Tua vontade. Nós nos humilhamos diante da Tua poderosa mão, certos de que o Senhor nos ama e por isso nos corrige naquilo que é necessário. Que Teu Espírito haja sobre mim, me permitindo ensinar e falar. E que a Tua graça seja abundante em tudo aquilo que me falta. Que o Teu Espírito convença pecadores e nos torne cada vez mais semelhantes ao Teu Filho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Som. Não é muito fácil estar aqui essa tarde, diante dessa audiência, porque eu estou certo de que eu não estou falando para eu vou ser bem agressivo na minha linguagem, eu vou ser bem direto. Eu não fui chamado para usar meias palavras, e o Evangelho não usa de meias palavras quando ele fala a respeito da condição do homem. Então, eu estou certo que a audiência dessa tarde não é constituída de ignorantes e de neófitos, mas de homens experimentados que têm buscado a verdade nas Escrituras e que têm procurado conhecer o seu Deus, procurado conhecer a palavra. E isso me dá uma responsabilidade muito grande, porque eu, na verdade, estou aqui querendo me sentar aí com vocês e ser ensinado. Eu não tenho nenhuma pretensão de me colocar aqui como mestre. Tiago fala isso, né? Que aqueles que querem ser mestres, eles não sejam muitos os mestres, é melhor que sejam poucos, porque esses mestres, eles são mais cobrados. Então, a cada afirmação dura que eu fizer, entenda que eu estou pregando diante do espelho e vendo a minha própria condição. E aprove a Deus, pela sua graça, nesse momento, usar essa pedra para falar. Talvez com outras pedras. Mas porque a graça de Deus e o amor de Deus escolhem homens justamente porque eles não são merecedores. Porque se eles fossem, não haveria graça. É por isso que eu fui escolhido para estar aqui essa tarde, porque eu não mereço. Eu vou ler. Basicamente, eu gostaria de não pregar. Eu gostaria de ler os trechos da Escritura e pedir ao Espírito Santo que ajudasse vocês a compreender. Porque se nós lêssemos a palavra como ela deve ser lida, com humildade, reverência, sabedoria, e debaixo da luz e do ensino do Espírito Santo, talvez nós não precisássemos de tantas e tantas e tantas iniciativas como o próprio Teologueiros, que supre uma carência de ensino e de verdade, porque nós não lemos a Bíblia como nós deveríamos. Nós lemos a Bíblia, como o Marcos nos disse ali, né? Muito para confirmar as nossas próprias hipóteses. E nós criamos um Deus totêmico no nosso coração, que corresponde à nossa imagem e semelhança. Nós projetamos em Deus as nossas frustrações e a solução para as nossas dificuldades. O Deus que nos cabe. No altar do nosso coração nós criamos um fetiche, criamos um ídolo, um boneco de um Deus que exclui as suas características que nos são desprezíveis. E nós reunimos nessa figura imagética tudo o que você acha que Deus deveria ser. E aí, quando nós vamos a Deus em oração, ou em adoração, em louvor, diante dele, diante da congregação, nós não estamos diante de Deus de fato, pessoa,
que tem o seu caráter completo, que tem sua própria vontade, mas nós vamos ao Deus do nosso coração, pedindo a Ele que satisfaça as nossas necessidades e resolva os nossos problemas, segundo a nossa própria concupiscência. Nós não estamos adorando a Deus, estamos adorando a nós mesmos numa figura que nós chamamos de Deus. E nós fazemos a mesma coisa com Jesus, e nós fazemos a mesma coisa com o Espírito Santo, e nós fazemos a mesma coisa com as músicas cristãs, que nós consumimos por nosso próprio prazer. E quando existe alguma palavra que vem em contrário a isso, nós a rejeitamos, porque ela não nos parece ser Deus falando. Porque não é a voz do ídolo que você criou dentro do seu coração e chamou de Deus. E é muito difícil se defrontar com essa verdade, porque talvez o Deus que nós adoremos não seja o Deus de fato, o incriado, o eterno, aquele que disse haja no princípio, mas seja uma figura quebrada e distorcida, demoníaca, que nos impede de ver a verdade. E quando nós vamos a Deus sem a intenção de ser iluminados e expostos por Ele, nas nossas fraquezas e debilidades, nós vamos confirmando, e de trevas em trevas vamos andando em buracos e abismos cada vez maiores. Porque o Deus do nosso coração confirma a nossa maneira de viver. E nós achamos que é Deus no céu falando, mas não, somos nós. É a nossa própria concupiscência. E aí a gente precisa de teologueiros e de bereanos. A gente precisa de facas que cortem a nossa própria carne. Nós precisamos de profetas, muitas vezes profanos, que dizem a verdade a respeito da igreja e do povo santo. Nós precisamos, às vezes, ser maltratados, vilipendiados enquanto cristãos, porque estamos militando pelas coisas erradas e somos odiados pelo mundo. Nossa igreja é odiada pela vizinhança, mas porque ela não respeita a lei do silêncio. E entope a rua de carros parados em um momento em que as pessoas querem entrar nas suas garagens. Não porque nós pregamos o Cristo crucificado, Ele é loucura para o mundo. Por isso o mundo o odeia, como odiou Jesus. Mas nós somos incômodos, porque nós somos incoerentes e não se vê em nós a expressão daquilo que nós falamos. As pessoas querem amar Jesus, mas não querem amar o fã-clube de Jesus. O fandom é sempre o problema. Os crentes são uma vergonha para o Evangelho, quando eles não conseguem praticar aquilo que eles pregam. E é por isso que essa palavra é tão dura e difícil, porque a gente vai falar não do que nos é legal, que nos une. Todos nós aqui estamos unidos em torno da teologia. Teologueiros. Nós vamos falar daquilo que nos envergonha e daquilo que nos expõe. E é duro falar sobre isso. Ouvir é difícil, mas pregar é ainda mais difícil. Peço que vocês orem por mim. Porque enquanto vocês estiverem orando, o Senhor vai falar ao coração de vocês além do que as minhas palavras podem dizer. Filipenses capítulo 2 diz o seguinte: exortação ao amor. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, talvez sua versão seja diferente, mas isso não constitui um problema real. Exortação ao amor fraternal e à humildade. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. A primeira coisa que o autor dessa epístola, Paulo, evoca nos irmãos aos quais ele estava escrevendo é assim: caras, tem alguma coisa para falar que possa encorajar? Você tem como consolar com amor? Você tem alguma coisa que eu posso dividir no espírito? Porque o afeto é profundo. Ele evocou profundo afeto. E é isso que eu sinto pelo Teologueiros e por esse encontro, profundo afeto. Eu fui profundamente apacentado pelas canções que eu ouvi, pelo louvor que eu vi.
Então há afeto. Se há afeto, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vamos pensar a mesma coisa. Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Aí vocês me perguntam, por que esse trecho foi escolhido para a gente começar a falar sobre teologia na vida prática? Certo? Porque aqui nós somos uma manadinha de teologuinhos. Esse termo é melhor, teologuinhos. Melhor do que falar que são juventude teologueira. Vocês são um bando de teologuinhos aqui, eu incluído nesse bando. E às vezes a gente está fazendo o contrário do que esse texto diz. Mas eu vou chegar lá. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Nas versões mais tradicionais é dito: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, ou algo ao que ele devia se apegar, ou algo que ele deveria ter em alta estima. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Não só era homem, como parecia um homem. Ele se humilhou, tornando-se obediente. Desceu até a morte, e morte de cruz. Tende em vós o mesmo sentimento. Tende em vocês a mesma maneira de pensar que houve em Cristo Jesus. Isso resume o que é teologia na vida prática. Porque na teologia nós estamos em busca de Deus, de entendê-lo, de amá-lo, de talvez colocar nas nossas pacas palavras caídas e rotas algum tipo de definição a respeito do indefinível. A gente quer colocar Deus numa maneira de explicar, não porque a gente quer diminuir Deus, não é isso. É porque a gente quer amá-lo e a gente quer conhecer o que a gente ama. A gente quer, e o desejo é intenso. E eu fico extremamente feliz de ver que, cara, pouco tempo atrás, teologia era uma palavra meio que maldita. Que a teologia esfria o crente. Não, o verdadeiro teólogo é humilde, o coração dele é aquecido de fogo e paixão pela palavra de Deus e pelo próprio Deus. Mas acontece que na igreja brasileira, e eu só posso dizer da esfera brasileira, porque eu sou PTBR, ruê, tipo, tudo é movimento. Tudo é passageiro. A gente já teve várias e várias ondas na igreja brasileira. Tipo, teve a época das bandas de rock cristãs. Aí teve a época de crente, sei lá, ser o cara que botou o terno até aqui. Eu vim com uma camiseta que parece pijama para pregar numa conferência, porque eu realmente não ligo para isso. Mas teve um tempo que aqui, bicho, não podia ter TV em casa. Jogar futebol era do demônio. Tudo era o demônio, na verdade. Tudo que não era Jesus era o demônio. Isso incluía várias coisas que talvez também fossem de Jesus. E talvez esse interesse atual e recente pela teologia não passe de mais uma onda, especialmente porque nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante há pouco tempo. E essa ideia de uma teologia reformada pode ser nada além de mais um cheiro, mais uma coceira nos ouvidos, que a gente está satisfazendo com isso. Mas daqui a pouco vai passar. Qual é a próxima onda? Qual é o próximo barato? Qual a próxima levada? Qual a próxima droga? Essa aqui não dá. Já não dá mais o efeito que dava antes. Então vamos para uma outra parada. Aí vocês começam a ver os coaches quânticos pregando
coisas que parecem um evangelho e muito crente acreditando nisso. Por quê? Porque é uma onda do coração. E nós somos culpados nisso. Nós, teologuinhos, somos culpados nisso. Porque a nossa teologia não se manifesta em prática diante dos homens. Eles ouvem a gente falando da kenosis, ouvem a gente falando do, sei lá, bora, vamos cuspir termos aí. Aqueles termos, grego. Eles ouvem a gente falando grego. Eles falam, esse povo entende grego. Mas a gente não arruma a cama quando levanta de manhã. É a nossa mamãe que arruma a nossa cama. Eu sei que é um exemplo banal, mas a fé sem obras é morta. A gente não serve o nosso Pai. A gente não serve os nossos irmãos. A gente não serve a nossa igreja. Cara, teologia não é um problema. Pelo contrário, o conhecimento, quando ele olha de si para si, ele é um problema. A teologia que é usada para soberba, arrogância, ingratidão e rompimento geracional não é teologia. Ela é um egoísmo. Porque você não está olhando para Deus. Porque o que ele disse foi, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E Filipenses 2 diz, tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E 1 João capítulo 3, versículo 1 a 2 diz que nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. 2 Coríntios 3,18 diz que quando nós contemplamos e refletimos o Senhor, como que diante de um espelho, nós somos transformados na sua própria imagem. Deus criou o homem para ser imagem e semelhança dele. Isso foi destruído pelo pecado. Isso chama depravação total. É uma das coisas que a gente mais prega. É a primeira da nossa cartilha. Mas a gente esquece que a depravação total pode depravar a própria teologia, tornando-a em uma ciência de homens para homens, que tornam homens que deveriam ser mais sábios, mais arrogantes. Remove deles a capacidade de se humilhar e de obedecer. E aí eles não são semelhantes a Jesus. Porque eles não querem obedecer. Eles não vão sofrer por amor ao Jesus que eles dizem adorar. Eles não vão se tornar semelhantes a Ele, porque eles estão adorando um ídolo do coração que eles chamaram de Jesus, que na verdade é um bando de arquétipos colados de um monte de teologias vazias que não produzem transformação de viver, porque não é Cristo. Não fomos chamados a ser teólogos, fomos chamados a ser cristãos. E a teologia, ela é um meio para um fim proveitoso. O fim proveitoso é produzir a imagem de Deus no homem que foi feito justo por imputação. E nós também pregamos isso. Mas nós esquecemos que o que a gente fala tem um peso X e o que a gente faz 10, 15, 20x. Eu não quero com isso desestimular vocês ao estudo. Pelo contrário, estudem mais. Façam pós-doutorado em divindade. Sejam os mais teologudos dos teologuinhos. É que eu estou tentando criar neologismos porque não dá para expressar essa ciência nova. Mas não abandonem a obediência. Uma coisa muito errada que a gente tem a respeito da queda do homem é que a gente acha que foi a fruta. Tá ligado na fruta? Vocês estão ligados na fruta? Tinha uma fruta lá, e Deus falou assim, todas as frutas aí para comer, aquela lá não. Beleza, estamos combinados, é nóis, toca aí. Saiu. Aí Eva, a gente fala que foi Eva, foi lá, pegou a fruta, comeu a fruta. Aí tinha tipo um veneno na fruta, que quando a Eva comeu, ela ficou envenenada com o pecado. Aí, aquela fruta desgraçada, se não tivesse aquela fruta. Velho, a gente não entende. E a Bíblia é muito clara em dizer em Romanos 5, que pela desobediência de um, todos morreram. Entrou o pecado, pelo pecado a morte. E pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Não era a fruta, é a desobediência.
Se Deus tivesse dito para o homem, não atravessa esse rio, e não tivesse fruta nenhuma no rolê, não tivesse fruta nenhuma no rolê, ele falasse assim, não cruza essa linha. O homem cruzasse, seria o equivalente a comer a fruta. Por quê? Porque é a desobediência. Não é o ato, é o coração que parou de confiar no que Deus dizia e passou a acreditar em si mesmo como sabedor do bem e do mal. O homem pecou no momento em que ele disse, vou fazer, porque Deus me enganou. As razões pela qual Eva fez isso não importam. O que importa é que ela desobedeceu. Eva e Adão desobedeceram. Desobediência é a causa do pecado. A raiz do pecado é a desobediência. 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 Não é nem a má teologia, é a desobediência. Porque um coração obediente será levado de obediência em obediência até se tornar semelhante a Jesus, independente se ele é pentecostal, reformado, neopentecostal ou sabe-se lá o quê. Tendo Jesus como único mediador entre Deus e os homens, ele será conformado à imagem de Cristo. Ele vai se tornar, ao longo do caminho, ele vai começar a fazer e falar coisas parecidas com o que nós, reformados, dizemos, porque nós sabemos que a teologia reformada é muito bíblica na maior parte dos seus aspectos, em todos os seus aspectos, quiçá, tomara. Mas não é isso não é um atestado de qualidade de vida. O que nós pregamos, se não for apoiado em uma vida de santidade e obediência, para nada serve. Vai tornar você mais pecador, porque você vai ser um pecador que consegue usar a teologia para se esconder dos seus pecados. E ainda vai tacar a Bíblia na cara da pessoa e dizer assim, olha aqui, porque a Bíblia diz que eu posso ter toda a liberdade em Cristo, porque eu sou justo, imputado pela graça. Então você é um arrogante, você é um pecador e pior, está fazendo os outros pecar. Entendam que é a desobediência, ok? Vou voltar aqui. A desobediência é a razão da queda. Existe um outro fato a respeito de Deus que nós esquecemos, é que Jesus fala que Deus é um agricultor. E isso é muito legal, porque a gente está muito urbano, a gente está pouco rural, a gente esqueceu a importância da agricultura, mas a sua saladinha, até o seu Big Mac, precisa do agricultor. Deus é um agricultor na perspectiva de Jesus. E Deus criou o homem como um jardineiro. Lembra lá de Gênesis 2? Deus faz um jardim. E é engraçado falar até que as coisas não estavam indo muito bem, porque não tinha o homem para cultivar a terra. Vocês já leram isso em Gênesis 2? Eles falam assim, mas ainda não estava produzindo muito. Por quê? Porque Deus não tinha colocado um homem para cultivar a terra e nem feito chover sobre ela. Para que ia chover se não tivesse cultivo? Na hora que houve, não é? Um homem para cultivar, o rio fez tudo crescer. Deus plantou um jardim no Éden para o homem cuidar. E falou para o homem o seguinte, cara, isso aqui é beabá. Todo mundo lembra isso, porque todo mundo leu Gênesis. A gente para em Levítico, mas em Gênesis a gente conseguiu. A gente venceu. Levítico é dose. Quem leu Levítico criou o cabelo no peito. E pá. Mas, assim, Gênesis, todo mundo leu. E lá está dizendo isso. Vocês são chamados por Deus de cultivadores e protetores do jardim. Todo mundo aqui. Duas atribuições: jardineiro e protetor do jardim. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Quando Deus fala, guarda esse fato, certo? Jardineiro, protetor de jardim. Quando Deus chama Davi e fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus, lá o Davi, o rei de Israel, não eu, o Davi, aquele que valia a pena. O Davi lá, ele é chamado de pastor de Israel. Salmo 78 fala que Deus chamou Davi para pastorear Israel. Davi era pastor de ovelhas, não é? Das ovelhas do pai dele. Aí ele foi se tornando o quê? Pastor de uma nação. Mas o caráter dele não mudou. Só o número de ovelhas que ele tinha que mudou, mas o caráter era o mesmo. Estamos percebendo um padrão.
Deus tem interesse em pessoas que têm um caráter duplo: jardineiro e pastor. Cultivar e guardar. Como que Davi guardava as ovelhas? Dando porrada em leão, em urso, tigre não fala, mas talvez, lobo, não sei, cachorro grande. Todo bicho que ele protegia. Jesus é o bom pastor. Deus o Pai é um agricultor. E Jesus o Filho é um bom pastor. Qual é o caráter que Deus espera dos homens que o amam? Que eles sejam jardineiros e pastores. E vocês me perguntam assim, tá ok, e o que isso tem a ver com o início da prosódia? Da conversa. Prosódia, ok? Conversa. O que isso tem a ver com o início da nossa conversa? Tem a ver que o conhecimento teológico, ele é ferramenta para jardinagem e apacentamento. Você conhece Deus mais e mais profundamente, a fim de exercer melhor e melhor o seu cuidado para com as pessoas que Deus colocou na sua vida. Seja a sua família, porque a sua família é a sua primeira igreja, seja a sua comunidade de fé local, seja os projetos maiores nos quais você está envolvido, como, por exemplo, as bandas que saem tocar e cantar, os nossos amigos aqui, os teologueiros, que não são teologuinhos, mas são teologueiros, e iniciativas semelhantes. Eu que sou pastor de um grupo de jovens, e tal, e tal, e tal. Aqui tem gente de todo level, né? Gente de level alto, level baixo. Existe alguém que Deus deu na sua mão como uma responsabilidade. E é com essas pessoas que Deus está interessado. E a teologia deve ser usada como uma ferramenta para cuidar dessas pessoas. O problema é que no nosso coração arrogante, a gente desaprendeu a servir a comunidade. A gente desaprendeu a servir a igreja. A gente desaprendeu, e quando a igreja se torna insuportável para nós, porque nós estamos estudando teologia, nós sabemos os 5 solas e os outros 5 lá, e todos os trem, todos os bagulho, a gente manja tudo, mas o nosso pastor não sabe essas coisas. A gente chega lá na igrejinha do bairro, que foi onde você recebeu Jesus, você ouviu o evangelho, e você sabe mais de teologia que o seu pastor. Aí sabe o que acontece? Você cria orgulho no seu coração, se levanta contra ele e fala assim: você não tem mais nada para me dar. Essa comunidade está distante das verdades da Escritura. Porque eu aprendi com Calvino que não sei o quê. E o cara não sabe nem quem é o Calvino. Não é porque ele não quer, é porque ele não pôde. Porque enquanto você estava aprendendo teologia, ele estava defendendo aquela igrejinha de lobos, e ele estava plantando com a pouca água que ele tem e fazendo prosperar aquilo ali que você desprezou por causa do seu conhecimento que te tornou arrogante. E aí existe um rompimento geracional, existe uma migração eclesiástica, que é um fenômeno muito recorrente nos rolês aqui. É ou não é? Porque nós temos um amplo cardápio de igrejas que podem nos servir. Tal qual os muitos filmes em cartaz no cinema, nós podemos escolher: eu vou naquela igreja porque eu gosto daquele pregador que ele é mais Lutero que Calvino. Eu sou também mais Lutero que Calvino. Eu sou mais Calvino. Eu sou mais Spurgeon. Eu sou mais Schaeffer. Você é um arrogante. Você é uma serpente. Você é um lobo vestindo uma pele de ovelha. Deus te colocou numa comunidade de fé e te permitiu estudar para que você seja o próximo jardineiro e o próximo protetor daquela comunidade. Você sirva os caras que cuidaram de você desde que você era uma criança. Você se ligue a eles e fale: irmãos, vocês cuidaram de mim até agora. Eu aprendi tudo isso. Olha aqui quanta água eu trouxe para o nosso jardim. Vocês me protegeram, me amaram, me guardaram quando eu era criança lá na salinha. A tia do coque orava por você, cabra safado.
E aí, agora você é um teologuinho arrogante que rompe. Você não é nada além de Adão se escondendo com uma tanga de folha de figueira cobrindo a sua vergonha, que é o seu pecado. O sol vai vir, vai bater, o pecado vai te provar, e você não vai conseguir abandonar os seus vícios. Porque enquanto não houver obediência e reconexão geracional, serviço, você não estará sendo conformado à imagem de Jesus. Porque Jesus não achou que ser Deus era uma coisa que ele devia se apegar. Porque Deus não morre. E Jesus morreu. E ele era Deus. Ou seja, ele abriu mão de, nesse aspecto, se parecer com o Pai. Ele ficou só. Ele falou, cara, eu acho isso muito legal. Ele fala assim: vocês acham que eu não podia pedir aqui legião de anjos para me defender? Quer dizer, ele podia, mas não fez. Semelhante a Jesus, você podia levantar a sua voz e dizer algo contra aqueles que cuidaram de você a vida toda, mas você não vai fazer isso. Porque você não é um teologuinho, você é um cristão de fato. Existe humildade e obediência no seu coração. Aí vocês me dizem assim: Davi Mesquita, seu louco, existem contextos em que isso se torna insustentável, porque a igreja está apontando para outra coisa que não Jesus e a Bíblia. Existem esses casos. E nesses casos, eu, com muito pesar, digo a vocês que a migração eclesiástica se torna uma opção. É com pesar que eu digo isso, não é com alegria. Mas até que seja insuportável, até que estejam mexendo na santidade de Deus, na deidade de Jesus, e essas coisas muito... Suporte, sirva, cuide, ame e permaneça ligado à sua comunidade de fé o quanto você puder. É o que eu tenho feito. Toda essa sabedoria, essa clareza, esse conhecimento que Deus te deu, eles têm um propósito, bicho. É servir. É cultivar e guardar. Se você não é músico, porque na igreja todo mundo tem que ser músico, né? Tem poucas atribuições na igreja moderna brasileira fora da música. Se você não é músico, assim, tem uma cadeira fora do lugar, coloque. Pastor, o que eu posso fazer para ajudar essa igreja? Tem que pintar o rodapé. Vai lá. Sabe, a gente fica às vezes com esse nosso espírito de teologuinho, a gente fica tão místico, tão transcendente, tão super saiyajin, tá ligado? Que a gente só anda voando. Sabe? Não quer tocar na vida prática. Não quer ouvir confissão de pecado. Não quer ajudar a mãe a guardar as compras. A gente vira Deus. Quer dizer, o arquétipo de Deus que nós criamos, né? Porque o Deus de fato se humilhou. Eu acho isso tão legal. Deus se fez homem e nós estamos querendo nos afastar da humanidade. Deus se fez carne, Ele se encarnou, Ele é o Verbo encarnado, o Logos encarnado. E nós estamos querendo uma vida transcendente, longe dos problemas comuns. Não, Deus nos chamou para enfrentamento de problemas comuns, que passam pelas compras do mês, pelas contas do mês, por trabalhar de sol a sol para ganhar o nosso sustento, por sair de casa quando você achar que deve estar grande. Não seja um homenino. É um bichão grandão lá, um dragão alimentado pela mãe. Minha mãe fez a comida que eu gosto, 35 anos e morando na casa dos pais. Para de envergonhar o evangelho. Saia, enfrente a realidade. Bata no mundo antes que ele te estapeie. Case-se com uma mulher só e seja dela a vida inteira para a glória de Deus. Crie filhos, crentes, no temor do Senhor, da primeira até a velhice infância.
Não fuja dos problemas da sua igreja. Enfrente-os como um homem e como uma mulher de Deus. Não fuja das contas da sua igreja enquanto você guarda o seu dinheiro para comprar novos jogos na Steam, seu criança. Oferte na sua igreja. Socorra os necessitados. Qual foi o último irmão que teve um problema financeiro e você se envolveu para ajudar? Qual foi o último mendigo que você tirou do seu pé o sapato para dar para ele? Qual foi a última pessoa que te pediu, pelo amor de Deus, um pão, e você não ama a Deus o suficiente para lhe dar de comer? Mas você defende Calvino no grupo do Facebook. Aquele mendigo pode se levantar contra você no tribunal de Cristo e te dizer: não me alimentou. Aí Jesus vai puxar o seu Facebook. Olha, eu estou rindo, mas eu queria muito chorar. Agora o papo é com aqueles que não são assim. Porque vocês não são assim, amém? Amém? Vocês pagam as contas, não pagam? Vocês assumem os problemas, não assumem? Confessam os pecados, não confessam? São maridos e noivos de uma só mulher porque namoro não existe, ok? Ou existe, mas é só um nome estranho para uma coisa que a gente não sabe explicar. É uma geleia sem forma e vazia antes do casamento. Eu não sou tão radical assim, eu só pareço. Eu sou mais flexível do que pareço. Não tanto. Não consigo alcançar o chão quando eu faço assim. Vocês que não são assim, vocês que são homens e mulheres de Deus, que entenderam que o nosso chamado não é para a teologia, mas é para a glória de Deus, que é além da teologia, embora passe por ela, às vezes, nem sempre, mas passe por ela. Eu quero dar um consolo para vocês, porque até agora a gente só bateu. E o consolo se chama o jejum que agrada a Deus, que está em Isaías capítulo 58. E não é necessariamente um consolo dos mais gentis. Porque o capítulo começa assim: grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Se a gente fosse fazer uma atualização, assim, fala para a igreja que ela está vacilando. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos. Atualizando, eles estudam teologia e leram as institutas. Como o povo que pratica, eu não li, todas. Como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas, tem prazer em se aproximar de Deus. Nós somos esses. Está falando da gente. A gente tem prazer em se aproximar de Deus. A gente pega ousadamente o nosso violão e vem aqui para frente da igreja cantar louvores em nome de Jesus. Temos prazer em fazer isso, em comprar mais e mais trequinhos de pedazinhos e coisinhas e vai ficando o som cada vez mais lindo, eu acho. Mas nós somos esse povo que tem prazer. Por que o Senhor está chamando na responsabilidade o povo que tem prazer? E mais, ele fala assim: por que jejuamos e você nem nota? Por que nos humilhamos e você não leva em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses. Cara, vamos colocar isso aqui numa perspectiva correta. Jejum era uma forma ritualística de adoração. O jejum para eles era uma forma de atrair a presença de Deus, o olhar de Deus, o amor de Deus. Quantos de nós aqui praticam o jejum? É bíblico, mas os reformados não gostam muito, porque acham que Jesus jejuou tudo que eles tinham que jejuar. Mas quantas vezes você abriu mão dos seus próprios interesses e jejuou algumas horas do seu dia para socorrer alguém? Esse é o jejum que agrada a Deus. Aí ele está falando assim: mas aqui está falando de uma pessoa que faz isso, beleza? Vocês fazem. Aí eu falei: Deus, eu estou fazendo, por que tu não olha para mim?
Eu que me humilho. Eu paro de jogar videogame para poder ler a Bíblia. Eu paro de, ouvir aquela banda porque eu vou ouvir João Manô. Eu paro de fazer alguma coisa, eu troco. Porque vocês cuidam dos seus próprios interesses. E a teologia, às vezes, é de nós para nós. É para nos destacar no meio de uma comunidade de ignorantes, nós sermos os sabichões, os teologuinhos, dominadores do rebanho. E vocês oprimem os trabalhadores. Assim, um cara que não colabora com a sua igreja, ele é uma opressão para o seu pastor. Ele é uma incógnita, ele é uma pergunta. O cara que não cumpre com o seu chamado, não serve na igreja, não ajuda, não oferta, não vive a vida normal da igreja. Não. Ele é um problema. Ele é uma opressão, ele é uma dúvida, uma incógnita eterna. Quando é que esse filho de Deus vai entender que ele foi chamado para servir e não só ficar sendo servido a vida inteira? Quando que ele vai virar homem espiritualmente e vai deixar de ser menino? Paulo fala que os apóstolos eram os que mais jejuavam, mais serviam, mais cuidavam, mais viajavam, mais passavam perigo. Por quê? Para que a igreja não tivesse que passar por isso. Cada um de nós foi chamado por Deus a ser um servo da sua família, da sua igreja. E nós não temos feito isso. Mas vocês não são assim. Eis que vocês teologam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Teologando assim como hoje, a oração de vocês não será ouvida lá no alto. Isso é Isaías segundo Davi Mesquita. É uma heresia, eu admito. Mas entendam, se a nossa teologia é a nossa forma de adoração, é a nossa forma de buscar a Deus, conhecê-lo, se nós somos teologueiros para a glória de Deus, e se estamos nos aprofundando na sabedoria das Escrituras, não é com o propósito de nós discutirmos, brigarmos e batermos, é com o propósito de servir melhor as nossas igrejas e as nossas comunidades. No final de tudo isso, ali no versículo 9, ele falou de muitas coisas aqui. Eu queria que vocês lessem Isaías 58 sobre essa perspectiva, tá bom? Leiam, por favor. Eu tenho que acabar. O 8 diz o seguinte: se você é alguém que abre mão dos seus próprios interesses para servir aos outros que o Senhor colocou na sua vida, acontece o seguinte: então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. E aqui vai a promessa: o Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, e serão chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. A igreja de vocês está cuidando de vocês para que vocês a reconstruam. Se falta teologia, se falta sabedoria, se falta Bíblia na sua igreja, está sobrando em você. Alimente o faminto, pastoreie alguém, cave oportunidades para ensinar e discipular alguém. Encontre uma forma de dividir toda essa teologura que tem no seu coração com alguém que passa fome de Bíblia,
que passa fome da palavra. Sobra para você, irmãozinho, divida com alguém. E quando você fizer isso, o Senhor te guiará continuamente. Não para outros lugares, mas para a reedificação do lugar em que você está. Primeiro a sua casa, depois o seu entorno e depois a sua igreja. Concentricamente, a partir de alguém que decidiu ser servo obediente, até que isso leve à morte do seu ego, até que ele se esvazie de tudo que ele achava que era bom e certo e passe a só considerar o que Jesus fez, o modelo dele, apenas Cristo, 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 Cristo. Eu quero ser como Jesus, quero parecer como Jesus nos meus atos e nas minhas palavras. Aí sim, você será como um jardim regado. E nunca vai faltar teologia saudável na sua vida e no seu coração. E nunca vai faltar suprimento de comida e bebida, sabedoria, amor e graça na sua igreja, na sua casa. Não vai faltar. Quando você continua lendo Isaías, você percebe que a restauração das veredas era para atrair pessoas para a cidade. Leiam do 49 em diante, vocês vão perceber que é uma única poesia, é uma única profecia, é uma única história sobre a reconstrução da cidade de Deus. Há muito sobre a edificação da igreja e restauração e reforma da igreja nessas passagens aqui. Leiam. Vai ajudar. Vai ser legal. Vai ser uma aventura e tanto. As nossas igrejas estão esvaziando. E não é por causa do pensamento pós-moderno que relativiza a relação homem-Deus. É porque nós somos incoerentes. As pessoas vêm a nós e encontram teologia, mas não encontram palavra de alimento. A boa teologia pode produzir alimento para o crente. Palavra. Deus como palavra. Ele fala, eu sou o pão da vida. Eu não sei te explicar como é isso. Eu só sei dizer que você deve comer a palavra de Deus. Você tem que olhar para ela como sua nutrição, não como a sua instrução apenas. É nutrição. Enquanto a gente não se relaciona com a palavra como nutrição, alimento, formação de caráter, formação de sabedoria, ela ainda estará fora de nós. Mas no momento em que nós começarmos a nos nutrir da palavra de Deus, viver a palavra de Deus, ser a encarnação do Evangelho como Jesus foi, logos encarnado, não para a redenção da humanidade, mas para uma redenção cultural onde nós estamos. Aí vocês vão ver as pessoas voltando para a igreja. Porque a cidade vai estar reedificada, os caminhos vão estar refeitos, você tem o que dar, a igreja vai encher. Porque as pessoas querem Jesus, não querem você. Elas precisam de Jesus, não precisam de nós. Enquanto nós estivermos apontando de nós, para a nossa sabedoria, para os nossos heróis, eles não estavam querendo ser heróis. Calvino não queria uma igreja com o nome dele. Nem Lutero queria uma igreja com o nome dele. Wesley não queria uma igreja wesleyana. Eles queriam que a igreja de Jesus fosse adornada como uma noiva para o seu único esposo. E a igreja não casou com Calvino. Ela ainda não casou. Louvado seja Deus por todos os homens do passado. Mas quando você se aproxima de verdade deles, você vai ver que eles eram humildes e serviam as pessoas. A teologia deles é maravilhosa, mas nós precisamos aprender com os exemplos deles também. Com os erros também. Parar de querer colocar neles uma perfeição que eles não têm. E nós mesmos nos tornarmos semelhantes a eles, na busca que eles tinham por Jesus. Isso não é uma coisa transcendental, mística, não, isso é uma coisa prática.
E começa com a primeira cadeira que você colocar no lugar da sua igreja. Começa com a primeira vez que você abrir mão de alguma coisa que você queria muito comprar ou ganhar para poder socorrer alguém. A obediência anula a queda. As 4 grandes quedas da humanidade foram 4 desobediências. Foram ou não foram? Não coma. Comeu. Esse é o sacrifício que eu quero. Não foi esse que foi dado. Não corrompa o gênero humano. Corromperam. Só o Senhor adorará, só Ele prestará culto. Espalhem-se pela terra. Se ajuntaram e passaram a se reunir em torno de uma cultura humana sem Deus. 4 quedas, 4 desobediências. Quer reverter esse caminho? Comece a obedecer. A obediência é a chave. Porque foi a obediência de Jesus e pela obediência dele que hoje nós somos considerados justos. Amém? Como é que está o tempo, Douglas? Não precisa. Deixa eu orar por vocês. Pai Santo, nós te agradecemos por esse tempo que tivemos juntos, por esse evento tão precioso, com pessoas tão preciosas que te amam, que estão buscando te adorar em espírito e em verdade, e ser transformados cada vez mais em semelhantes a Jesus, porque Ele é o nosso único modelo. É a Ele que nós servimos, é Ele que nós amamos. Por isso, Senhor, nos permita ser mais humildes e nos ensine a obediência. Eu não posso, Senhor, imaginar de que maneira essa palavra vai se refletir em prática na vida dos meus irmãos aqui. Mas eles sabem. E se eles não souberem, o Espírito Santo os ensinará. Como nós podemos ser mais obedientes? É isso que nós pedimos a Ti. Nos ensina a obedecer mais. A obedecer mais. Até que nós sejamos conhecidos como os que se parecem com Jesus, por causa da obediência de Jesus, que está sendo vista em nós. Abençoe cada um, leve em paz para sua casa, que eles tenham bons tempos com suas famílias e com suas igrejas, e que tudo que foi semeado aqui por meio da palavra, por meio da música, possa florescer nesses corações, que eles sejam jardins regados, que eles sejam pastores de suas famílias, pastores de seus relacionamentos, que eles protejam aqueles que não podem se proteger sozinhos. Torna-nos, Senhor, semelhantes a Ti. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa verdadeira e única vontade. Sermos parecidos contigo nas nossas palavras e ações. Apressa o Seu trabalho em nós, Senhor. Faz a Tua obra na nossa vida. Nós estamos abertos para ser trabalhados por Ti. Quebra aquilo que precisa ser quebrado e faz crescer o que precisa crescer. E acima de tudo, seja a Tua glória. Queremos viver para a Tua glória, pregar para a Tua glória, servir e obedecer para a Tua glória. A Tua glória acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém.